Esta é a aula sobre formatação de textos. Vamos abrir esse arquivo, olha, o textformat.html. Clica duas vezes. A formatação de textos ela é feita pelo inspetor de propriedades, né, que é este inspetor aqui que fica abaixo. A primeira coisa que a gente pode fazer com o texto, com uma formatação, é, por exemplo, alterar a fonte utilizada, né? Então, para isso, a gente pode selecionar o texto, a gente marca todo o texto, e depois na fonte a gente altera. Vamos colocar aqui, por exemplo, a fonte Verdana. Ok? Em cima aqui da fonte, a gente tem o tipo de formatação. Ou seja, a gente pode ter uma formatação por parágrafo, que é como já está aplicado agora, ou seja, o texto está dividido em vários parágrafos. Sempre que houver um pulo aqui, né, é um parágrafo. A gente pode escolher, vamos selecionar novamente, a gente pode escolher uma formatação sem nenhum parágrafo. Com isso o texto vai todo ficar sem formatação, né? Vamos voltar aqui para parágrafo. Uma vez que a gente desfez a formatação de parágrafo, né, para a gente refazer os parágrafos, nós temos que fazer o seguinte: a gente posiciona o cursor aonde a gente quer inserir uma quebra de linha, ok? E aperta o Enter. A gente vai estar criando um parágrafo, ok? Então aqui novamente, olha, vamos inserir um outro parágrafo neste ponto. Depois, neste ponto aqui, vamos inserir mais um parágrafo. O parágrafo, ele cria uma quebra dupla de linha, né? Um pulo duplo, ou seja, ele vai pular uma linha e o texto continua na próxima linha. Esta é a quebra de parágrafo. A gente pode fazer uma quebra simples, tá? Simplesmente jogando o restante da linha para a linha de baixo. Para isto, a gente utiliza o Shift Enter. Segura a tecla Shift e aperta o Enter. Ok? A gente faz assim. Ok. Assim a gente realiza a quebra simples de linha. Vamos retornar aqui com Ctrl Z. Ctrl Z duas vezes, a gente desfaz as duas quebras simples. Então, por aqui, olha, quando a gente posiciona o texto, o cursor em algum texto, a gente pode verificar aqui que existe uma tag P, né, que é a tag de parágrafo, né? Vamos exibir um pouco do código aqui, olha, com o comando split. A gente consegue perceber que cada parágrafo, então, ela inicia com essa tag P, né? E finaliza também com a tag /P, que significa o fechamento, onde que finaliza esta formatação de parágrafo, tá? Vamos retornar aqui para o design. Então, a terceira opção que nós temos é a opção de tamanho do texto, né? Então, vamos resselecionar novamente aqui o texto todo. Vamos reaplicar a fonte Verdana, que com a formatação de parágrafo ela desfez. Então a gente refaz, nós refizemos a formatação e a gente pode escolher aqui no size o tamanho da fonte, né? Vamos deixar aqui, por exemplo, o tamanho 12. O tamanho da fonte ele pode ser escolhido através de pixels, de uma numeração, né? Isso aqui é a altura em pixels da fonte, ou então a gente tem essas marcações, que é o tamanho médio, o tamanho small, o pequeno, né? O pequeno e o super pequeno, né? Também tem o tamanho grande, o extra largo, o muito grande, né? Então por aqui a gente pode também escolher a formatação por esta maneira, ok? Vamos deixar aqui no 12 mesmo. A gente pode escolher aqui do lado o tipo de... essa numeração vai estar sendo estabelecida através de que
de que medida, né? Aqui a medida em pixels, a gente pode também botar a medida em centímetros, tá? 12 centímetros de tamanho é grande, né? Vamos colocar aqui 1, por exemplo. Então a fonte fica com 1 centímetro de altura, ok? Então tem o percentual também, que vai sempre pegar um percentual relativo à página, né? Vamos botar aqui para o 12. E vamos colocar aqui, vamos deixar no pixels, que é o mais utilizado. O style aqui, por enquanto, deixa em none. Vamos botar aqui para o 12. Ok. Na medida que a gente vai criando as configurações do texto, vão sendo criado uma folha de estilo, um style sheet, que também é simbolizado pelo style, tá? É o CSS style, é o Cascade Style Sheet. Este CSS é um arquivo que pode ser utilizado. Nós não vamos entrar em detalhes nele agora, tá? Nós vamos só uma visão rápida, numa aula posterior a gente vai ver mais detalhes. O CSS é um arquivo de formatação, que é incluído no próprio documento ou num documento à parte, tá? Essas tags de formatação style vão indicar o tamanho do texto, o tipo da fonte utilizada, tá? E vai ter um nome que indica qual style que é. Nós vamos ver isso em detalhe numa outra aula. Aí a gente pode então selecionar por essa opção de style. Depois aqui uma outra propriedade da fonte que a gente tem dos textos é a cor. A gente pode alterar aqui a cor do texto. A cor pode ser alterada através do conta-gotas, né? A gente escolhendo uma cor, né? No menu de cor. Se a gente clicar aqui, olha, né? Neste círculo cromático, a gente pode escolher a cor de uma outra maneira. Olha, a gente tem aqui as cores pré-definidas, as cores básicas. Ou então a gente vai ter aqui um arco-íris que a gente pode ir selecionando e movendo a cor até a gente chegar na cor que a gente quer. Tá? Em adição a este arco-íris, a este recurso, a gente tem duas outras maneiras de estabelecer a cor. Através dos parâmetros de vermelho, verde e azul, que são as cores primárias que a gente utiliza no computador, né? Então, essas cores variam de 0 até 255. Então, o vermelho puro, né? O vermelho puro, ele vai ser... Ele é 255 para o red, né? E as outras duas é 0, tá? A gente zerando os dois, deixando aqui, a gente tem o vermelho puro. O green, que é o verde puro, a gente tem o 255 para o verde, a gente zera as outras duas, fica verde. E o azul é a mesma coisa, o blue. Tá? Misturando essas quantidades aqui, a gente tem todas as outras cores possíveis. Tá? A gente pode então estabelecer o parâmetro RGB. Uma outra maneira é através da matiz, que é esse UI, né? A matiz da cor, olha, por aqui a gente escolhe, alterando aqui visualmente, a gente vê a alteração da matiz. Matiz, a saturação, ok? E a luminância, que é o grau de brilho da cor. Tá joia? Uma luminância 0 significa o preto, tá? E uma luminância de máxima, né, significa o branco. Tá joia? Uma vez que a gente escolheu uma cor aqui, a gente pode utilizar esse comando, Add to Custom Colors, que ele vai adicionar uma cor customizada, uma cor pré-definida que a gente utilizou, que a gente criou, né? E com isso ela vai ficar disponível sempre para a gente. Tá? Vai estar disponível aqui.